Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. E hoje vamos falar sobre a temperatura para os diversos tipos de vinho. E também do armazenamento, ou seja, da guarda, estando esses vinhos abertos ou fechados. Cada vinho possui uma temperatura ideal para o seu consumo, o que faz ressaltar algumas características do vinho. Mas como a gente está aqui para descomplicar o vinho, a gente vai dizer para você que você é quem vai decidir a temperatura que você vai querer tomar o seu vinho. Claro que nós vamos passar para você diversas informações que diversos enólogos e sommeliers do mundo inteiro juntaram e que, sem a gente perceber, fazem toda a diferença. Engraçado, eu já degustei esse vinho antes, mas por que agora ele está bem melhor? Eis a questão. São vários os motivos que nos fazem pensar assim, sejam eles objetivos ou até mesmo subjetivos. Os principais são o conhecimento sobre a bebida, a taça utilizada e, veja só, a temperatura. Mas, como diria o Jack, vamos por partes. Espumantes e vinhos brancos leves possuem a temperatura de serviço ideal entre 3 a 7 graus. Vinhos brancos encorpados, brancos aromatizados e rosé entre 7 e 13 graus. Vinho tinto de corpo leve e vinho tinto de corpo médio, temperatura ideal de 13 a 16 graus. E finalmente, vinho tinto encorpado e fortificado entre 16 e 20 graus. Vale a dica! Se você sentir falta dos aromas do seu vinho e também falta do sabor ácido, é muito provavelmente que o seu vinho esteja mais frio do que ele precisa. Então, é só cobrir o bojo da taça com as mãos até que o vinho chegue à temperatura ideal. Se você sentir o aroma arder em seu nariz, é sinal de que o vinho pode estar muito quente para ser consumido. Nesse caso, resfrie ele por uns 15 minutos antes de consumir. A temperatura do vinho é tão importante que ela pode interferir em algumas características básicas que nós já vimos no vinho lá no nosso primeiro vídeo. Os vinhos mais encorpados têm um peso maior do que os vinhos mais leves. Essa é uma das razões pelo qual os vinhos tintos são tomados em uma temperatura mais alta do que os vinhos brancos. Como a gente já viu antes, o tanino é um elemento que dá aquela sensação de travar a boca da gente. Então, normalmente, quando o vinho é servido a uma temperatura um pouco mais abaixo, ou seja, mais gelada, o tanino se torna um pouco desagradável no nosso paladar, ficando mais evidente. Sobre os aromas, quanto mais elevada a temperatura, maior a evaporação. Consequentemente, o perfume se acentua. No caso contrário, quanto mais frio, mais ele se esconde e menos cheiro a gente sente. E o que fala da doçura, então? A doçura ela é acentuada com o calor e amenizada com o frio. Um exemplo prático, alguém aí já tentou tomar Coca-Cola quente? Parece um xarope de tão doce. Isso dá o fato que ela está na temperatura incorreta. Agora, diferentemente do caso de tomar uma Coca-Cola bem geladinha. É uma delícia, todo mundo gosta, não é verdade? A ideia do vinho é a mesma. E se eu tenho uma adega só, aquelas refrigeradas que a gente liga na tomada, como eu vou separar os vinhos brancos dos tintos? Segundo a apostila do W71 Wine and Spirit Education Trust, que é a principal organização internacional em educação sobre vinhos e destilados, está presente em mais de 80 países, se diz que a gente sim pode guardar os vinhos tintos e brancos dentro da mesma adega, utilizando a faixa dos 10 a 15 graus, pois dessa maneira a gente consegue contemplar uma média de temperatura que vai cair bem para cada estilo de vinho. Vai acontecer que os vinhos tintos, você vai precisar tirar eles um pouco e deixar ele fora da adega antes do consumo, enquanto que os brancos, você vai retirar ele da adega e deixar na geladeira por alguns minutinhos antes de servir. Nós compramos aquelas mantas que mantêm o vinho sempre geladinho, da marca Le Creuset. É um produto maravilhoso. Eles chamam também de cooler sleeve, traduzindo ao pé da letra, é uma manga fria, manga de blusa, tá, gente? Muito eficiente, ele esfria o vinho em alguns minutos e dura por horas.
É excelente para poder levar para casa de um amigo ou até para presentear juntamente com uma garrafa. Para maior performance, mantenha o cooler sleeve dentro do congelador. Assim, em apenas 20 minutos, ele irá resfriar a garrafa do vinho e também serve para cerveja e refrigerantes. Desfrutar de uma boa garrafa de vinho vai muito além da escolha da marca, ou do rótulo, ou do ano da safra. Vai muito de como a gente armazena o vinho. O local, a posição e a temperatura, todos esses são elementos que você precisa levar em conta na hora de armazenar o seu vinho. O local escolhido para armazenar o vinho deve ser escuro, protegido da luz solar direta e também da iluminação artificial para que não aconteça alteração de aroma nos vinhos. Alguém aí tem algum palpite de qual seria o melhor local para a gente armazenar os vinhos? O porão! Claro, tá aí a explicação do nome do nosso canal, pois é aqui onde os nossos bebezinhos ficam descansando quando a gente termina as gravações. O vinho, ele se deterioriza rapidamente quando exposto ao oxigênio, à luz e também à temperatura ambiente. Então, o melhor local para você armazenar o vinho é num porão ou numa adega, para quem tiver. Lembrando para manter sempre a temperatura de 10 a 15 graus. E ainda assim, se não tiver o porão ou a adeguinha refrigerada, não tem problema armazenar o vinho dentro da geladeira. Mas vamos tentar evitar de colocar o vinho na porta. A porta da geladeira não é o local ideal para se armazenar o vinho, pois tem essa constante troca de temperatura ao abrir e fechar a porta. Além de que com a abertura da porta existe a trepidação que vai estragar o vinho também. Gente, o pior local do mundo para guardar o vinho é na cozinha, que é onde ocorre a maior oscilação de temperatura dentro da casa. Pensa, é fogão, é forno, é o motor da geladeira. Pobre vinho, como é que ele vai aguentar? E aqui vai a dica: coloque o vinho na geladeira em cima da prateleira de verduras. Lá vai ser o melhor lugar para guardar ele. O vinho armazenado na geladeira por muito tempo também pode ressecar a rolha, então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Guarde as garrafas deitadas para que o vinho entre em contato com a rolha e assim faça com que a rolha não resseque. Para os vinhos que já foram abertos, colocar a rolha novamente na garrafa é uma boa opção para cortar, para impedir que o oxigênio entre na garrafa. Conservadores de vinho como bombas a vácuo preservam suas propriedades por mais tempo. A gente vai mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar aqui. A gente coloca essa tampinha, encaixa na boca da garrafa, conecta a bomba a vácuo e puxa. No momento que você não conseguir puxar mais, tá pronto, seu vinho está novamente vedado. Mas eu comprei aquela garrafa daquele vinho, o vinho, e eu quero guardar ele para uma ocasião muito especial. Como que eu faço? Os vinhos, eles envelhecem 4 vezes mais rápido quando deixados na despensa ou em algum armário. E as garrafas mantidas em locais com oscilação de temperatura podem produzir defeitos, como a gente já falou antes. Portanto, se for guardar o vinho por mais de 1 ano, procure um local mais escurinho, com um pouco mais de umidade. O ideal é ter uma umidade entre 65% e 75%. Existem 2 tipos de adegas eletrônicas. A primeira delas é com o sistema termoelétrico. É um tipo de adega que tem uma flutuação de temperatura, mas não é barulhenta. E as com condensador, que mantém a temperatura estável, porém é bem barulhenta. Mas aí é com vocês. E a pergunta que não quer calar: quanto tempo dura um vinho aberto? A verdade é que cada garrafa é uma garrafa e vai se comportar de uma maneira diferente depois que for envasada. É que nem irmãos gêmeos, com a mesma origem, com o mesmo DNA, da mesma mãe, porém, cada um vai seguir o seu rumo independente. Existem vinhos que precisam abrir, ou seja, precisam aerar. Alguns levam 15 minutos, 30 minutos e tem vinhos que podem durar até 24 horas para aerar. E tem outros vinhos que devem ser consumidos automaticamente no momento em que se abre eles. Claro que isso é muito subjetivo e particular, porque no universo dos vinhos nada é regra. Cada olfato, cada paladar vai se comportar de uma maneira e vai ter um gosto peculiar, diferente.
Quem vai determinar quanto tempo o vinho deve aerar ou se o vinho deve aerar é você. Claro que já deve ter acontecido com você, como aconteceu muito com a gente. Você abriu o vinho, experimentou ele, ok, nada demais, acabou ficando guardado, ficou para outro dia. No outro dia, quando foram experimentar novamente, meu Deus! Isso acontece. Que vinho! O que aconteceu? De um modo geral, vinho rosé, que a gente busca aquela sensação de frescor, daquele aroma delicado. Esse vinho ideal é a gente abrir a garrafa e tomar numa só vez. Já o vinho tinto, diferentemente, que aquele vinho mais forte, mais parrudo, que tem um potencial maior de guarda, esse vinho suporta mais tempo guardado. Então o vinho, ele está em constante transformação. Ele é um corpo vivo que está sempre reagindo em contato com o ambiente externo. Por isso aquele vinho que não era tão bom e ficou melhor é porque ele precisava de oxigenação. E também pode acontecer o contrário. O vinho pode oxidar demais e pode acabar estragando. E para aqueles que querem investir um pouquinho mais, existe um acessório no vinho chamado Coravin, que permite a gente tirar pequenas doses de dentro da garrafa sem precisar sacar a rolha. Isso só é possível porque quando o vinho é retirado por uma agulha por um lado, por outro lado, em outra agulha, é injetado o gás argônio, que faz com que a rolha, que é maleável se for de cortiça, se feche e acabe vedando novamente o vinho. E esse gás permite que o vinho que sobrou dentro da garrafa continue evoluindo sem estragar por um bom período de tempo. Mas diferente do que a gente escuta por aí, nem todo vinho foi feito para ser guardado. Muitos vinhos devem ser respeitados com seu prazo de validade, senão vai estragar. A maioria dos vinhos tintos podem ser armazenados de 3 a 5 anos e os brancos de 2 a 3 anos. Guardar uma garrafa de vinho comum só faz sentido mesmo se foi por um motivo especial, se você tem algum apego a essa garrafa. Como, por exemplo, você comprou em uma viagem, ganhou do seu avô, foi um presente de aniversário. Mas 90% dos vinhos no mundo todo são vinhos para consumo imediato e não tem potencial de guarda. Então não pense em beber esse vinho se essa tal garrafa foi guardada por 5, 6 anos ou mais, porque é bem possível que esse vinho sirva apenas para condimentar a sua salada. E aí vem a pergunta, o que faz um vinho ter uma vida útil muito maior do que outro vinho? Qual é o ingrediente secreto para isso? Pode perguntar para um novato, para um expert ou até mesmo para um cientista do vinho. E a resposta vai ser a mesma. Nós não temos certeza absoluta. Portanto, a nossa conclusão é a seguinte: não fique guardando o seu vinho. Abra a garrafa quando der vontade e seja feliz. Na dúvida, é melhor beber um vinho não pronto do que um já passado do ponto. Lembrando que isso não é regra e que no universo dos vinhos, tudo pode. Então é isso, pessoal. Não deixem de curtir o nosso vídeo, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente vai estar postando novos vídeos com informações, dicas e sugestões também para descomplicar algo que a gente acha tão complicado, que na verdade não é, que é o vinho. Então, obrigado. Até a próxima. Saúde.